Boa tarde. Ei, gente, vocês não sabem a alegria que eu estou aqui. Eu vou lhe contar daqui a pouco, mas primeiro eu quero que vocês recebam no coração de vocês e na mente a energia do nosso Mestre Jesus, né? E da espiritualidade amiga que se encontra aqui nos acompanhando, nos inspirando, nos intuindo. Agora eu vou dizer a razão da minha alegria maior. Claro que a alegria é estar aqui, poder falar sobre o papel do espírita na sociedade. E não vou fazer palestra, não, vou conversar, eu sempre converso. Mas hoje, Júnior, meu querido, eu estou muito feliz, primeiro porque você aceitou o convite para vir fazer essa harmonização nessa palestra nesse dia que eu vinha, né? E você aceitou de pronto, com tanta alegria que eu fiquei também muito emocionada. Mas você não sabe como você me emocionou ainda agora. Eu estava acompanhando, cantando junto com você aí da minha cadeira, essa música, Ave Maria. Essa música eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe cantava ela, tinha uma voz maravilhosa, altamente afinada. E ela cantava e eu aprendi então essa música com ela. Quando você começou a cantar, não teve outra imagem que não viesse na minha mente do que a minha mãe, que já partiu desde 95. Né? Então, para mim é uma alegria muito grande quando a gente consegue, vamos dizer assim, um momento em que você lembra de criaturas que a gente ama muito, não é? E a minha mãe é uma criatura que eu amei muito, amo, porque eu sei que ela continua no mundo espiritual, né, em processo evolutivo, tentando para voltar, né, a reencarnar. E agradeço muito a você, Júnior, por você ter aceito o convite, certo? É sempre uma alegria muito grande, um prazer ouvir você cantar, que é bom, né, a gente ouvir gente que canta bem, é uma maravilha. Agora a gente desafinado e coisa, pelo amor de Deus, né? Mas é assim mesmo. Eu vou falar de uma forma que eu gostaria que vocês também participassem da palestra, participassem da conversa, certo? É, não está ouvindo, não? Eu estou ouvindo. Vocês não estão ouvindo bem, não? Eu queria, mas está dando microfonia. Afaste mais a coisa, não? Resolveu? Então, pronto. Bem, é, eu queria que vocês participassem pelo seguinte: todos nós aqui somos espíritas, não somos? Somos? Ou só dizemos que somos? Vamos ver se somos mesmo? Né? Aí eu vou fazer pergunta. Você aqui, como é teu nome? Alexander. Alexander. O que é que você acha? O que é? Qual é o papel, vamos dizer, que você representa como espírita? Eu acho que esse é um exemplo de divulgar que a vida não acaba com a morte. E é dessa forma, é um processo e é pregado na religião. Você crê nisso e procura caminhar passando isso para as pessoas que você conhece ou que tem contato, né? Deixa eu ver ali. Regina, o que é que tu acha com relação ao tema, o papel do espírita na sociedade? Qual é o papel hoje que você está desempenhando? Tem que porque não está saindo na filmagem. Ah, é não? Desempenho, vai falar. Vai falar todo mundo que eu vou perguntar. Eu não estou dizendo que eu não vou fazer a palestra sozinha, gente. Hoje é responsabilidade demais falar do papel do espírito na sociedade sozinha. Então, você vai dizer assim, com as suas palavras, o que é que você acha que está desempenhando no seu papel como espírita na sociedade, né? Na sociedade como um todo.
em casa, na rua, no centro espírita, em tudo. Olha, Amália, eu como espírita, eu procuro pôr em prática todos os dias, toda hora, todo instante, o mandamento de Jesus, quando ele nos pediu que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo ser humano, se vivesse isso, não existiria nada de ruim na Terra. E nós, como espírita, também vivo muito aquela expressão de Allan Kardec, ele diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E os espíritas têm conhecimento demais, têm uma literatura muito vasta, e pode muito bem botar tudo isso em prática com muita facilidade. E digo a vocês, sem nenhuma modéstia, eu vivo pensando nisso aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e a quem muito foi dado, muito será cobrado. Entendeu? Não, eu estou tentando entender, porque eu acho assim que o papel é o teu comportamento, é o que você exerce para o outro e para você também, certo? É o que você faz, o que você fala, o que você pensa, o que você executa em prol de você mesmo, mas principalmente do outro. Você falou do Evangelho de Jesus, a gente aqui é espírita, todos nós entendemos isso, porque se você não é cristão, só se você não for cristão, mas se for cristão, tem que ir por essas duas vertentes. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E hoje ainda eu estava falando que Jesus também deixou um terceiro mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso aí. Mas, Amália, é justamente isso. O que é que eu vivo querendo fazer? Qual é o teu papel? Né? O meu papel é amar a todo mundo, é fazer o bem sem olhar a quem. É isso que eu quero fazer. Para mim, se eu fizer isso, eu estou felicíssima. Ok. É difícil, mas eu procuro. Tá, ok. Bota aí que vem outra pessoa. Sônia. Por gentileza, Sônia. Gente, eu não disse que eu não vou fazer a palestra só, depois eu concluo. Chamo sim, que eu tenho um papel meu é ser teimosa. Não precisa fazer a pergunta, você já sabe qual é, né? Sim, a mesma pergunta. Como é que o seu papel dentro da... Tá bom? Boa tarde. Não está filmando não, tá? Boa tarde a todos. Acredito que ser espírita é a minha conduta de ser, é o meu comportamento, é a minha transformação para que o outro veja. Porque o próprio Jesus, ele não disse nada, ele só foi Jesus. E ele, como exemplo, levou multidões. Eu não sou Jesus, mas caminho no caminho de Jesus. Isso, para mim, é ser espírita hoje. Então, o papel. Qual é o teu papel hoje? Meu papel hoje é ser como espírita na sociedade. Na sociedade é me importar com o bem, caminhar no bem e trazer todos para o bem. Ok. Vamos lá. Márcia Letícia. Claro, não pense que vai ficar de fora, não. Depois eu vou para o lado de cá. Né? Essa mesma pergunta. Hein? A pergunta é a mesma. Qual é o que você acha que é seu papel hoje na sociedade contemporânea como espírita? Mudei um pouquinho, mas é a mesma coisa. Bom, eu entendo que o meu papel na sociedade como espírita é, em primeiro lugar, aplicar os conhecimentos do espiritismo na minha vida, para que a minha vida eu viva um caminho suave, e aí eu vivendo o caminho suave, eu posso ajudar outras pessoas também a descobrir esse caminho suave do espiritismo, como Jesus tinha nos ensinado, né? Que o jugo dele era leve. Então, eu parafraseando isso para o espiritismo, eu acho que o caminho no espiritismo é um caminho suave. Então, eu procuro colocar isso na minha vida e ajudar outras pessoas que cruzam o meu caminho a enxergar esse caminho suave pela trilha do espiritismo. Obrigada. Bota aí que vem outra aí. Não desligue não, senão a pessoa... Jane, por gentileza. Não vai ficar de fora não disse que eu ia para esse lado? Não, vai sim, você vai me dar a sua opinião, sim. Você vai dar a sua opinião para todo mundo que está aqui. Se vão concordar, não importa. Gente, olha,
Se vai concordar com a opinião de vocês, não importa. O importante é a gente fazer isso para a gente se situar. Né? Então, é a mesma pergunta. Ligou, acho que não está desligado. Tá. É a mesma pergunta. O papel. Qual é o seu papel hoje? Como é que você entende o seu papel hoje na doutrina, como espírita na sociedade? Eu acho que quando a dor do outro não dói na gente, a gente não entendeu nada da doutrina espírita. A doutrina espírita, a gente entrou para a doutrina espírita há 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas a doutrina espírita não entrou dentro da gente. Então, eu tento da melhor forma possível, do meu jeito, diante das minhas condições, fazer o melhor para o meu próximo. E não importa qual seja o próximo. Se é o doente acamado no hospital, se é o morador de rua, se é o aidético, se é aquela pessoa que bate na minha porta e pede um prato de comida, se é alguém que liga para mim e me pede um conselho, uma orientação. Se é suportando e tolerando os inimigos, as pessoas que não nos engolem, né? As pessoas que não nos suportam, que não nos engolem, que tentam denegrir a minha imagem. E eu tento orar e pedir a Deus misericórdia. Então, para mim, esse, no momento, é o meu papel na sociedade. Ok. Deixa eu ver outra pessoa. Luzia. Entendeu, né, Luzia, a pergunta? Mais ou menos. Mais ou menos. Diga mais. Pronto. Venha mais para cá, que é para poder você sair ali na filmagem. E estar aqui juntinho de mim. Para mim, o ser espírita é o respeito em primeiro lugar, né? Respeitar a si mesmo para que respeite o próximo. E primeiro, o que deve fazer? Se conhecer primeiro, para depois dar um passo adiante. Você não pode querer olhar só à frente, só para o outro, se primeiro você não olha para si mesmo. Então, vamos olhar para dentro de cada um de nós e vamos ver o que nós estamos precisando, não é? Muita gente senta assim, eu me sinto carregando 1 tonelada, que eu já não aguento mais. Nunca diga isso, porque nenhum de nós tem o direito de dizer isso, porque Deus é tão bom e tão justo, que Ele só dá a cada um de nós de acordo com o que nós necessitamos e que nós merecemos também. Ele não vai dar uma coisa que a gente não mereçamos aquilo, porque assim ele seria injusto e seria incorreto. Deus é bom, é maravilhoso, é misericordioso, Ele quer o melhor para cada filho dele. E como é que isso pode acontecer? Você sendo o melhor para si mesmo, em primeiro lugar. Você pode ajudar quem quer que seja, mas primeiro se ajude, se aceite. Cadê a gratidão que você não tem para com você mesmo? Para poder ter gratidão para os outros, tenha consigo mesmo. É o que eu sinto assim na doutrina espírita. Eu já tenho mais de 30 anos de doutrina espírita, e quando eu entrei lá, eu disse assim, aqui é meu céu, aqui é meu mundo. Era aqui que eu procurava a vida inteira. E cheguei lá. Cheguei numa ansiedade tão grande de querer aprender cada vez mais, que a minha professora, que é a dona Zefinha, que já não está mais lá na casa da vovó, eu perguntava tudo a ela. Queria saber para onde. E ela disse, Luzia, você tem que ter calma. O Espiritismo tem a sua hora para tudo, para responder. Então, tudo a seu tempo. Você vai saber de muita coisa que você quer, mas você não pode ter essa ansiedade, senão você não chega a lugar nenhum. E isso eu aprendi com ela. Nunca vou negar isso. E aí, quando eu chegava, estava com o microfone na mão, tudo que eu queria era falar. E era como um rolo que desenrolava aqui dentro. Quando a pessoa diz assim, Luzia, você fala sobre um texto, isso assim, assim. Na hora não sai nada. Agora, se me der o microfone e dizer, fale do que você quer falar e gostaria de falar, e sim. Aí eu falo à vontade, viu? Escrevo também algumas poesias. Eu já sou, graças a Deus, beneficiada do alto. De vez em quando eu escrevo alguma letra, meia torta, que eu não tenho muito estudo, mas gosto de falar. E estou na vovó. E trabalho com amor, com dedicação, com carinho, gosto do que faço. Viu? Na fluidificação das águas, para mim,
Eu estou flutuante, é uma coisa maravilhosa. Pode ir muito longe, não. Viu? Então, me deu a oportunidade de falar, eu estou falando, mas se você quiser, eu paro agora mesmo. Mas, eu sei, eu quero dizer o que eu sinto como espírita. Uhum. E quando eu chego naquela casa, eu procuro deixar tudo lá fora. O mundo lá fora, eu deixo lá. E estou na vovó. Viu? Então, para mim, é maravilhoso. Ok. Tudo que eu estou sentindo lá fora, quando eu chego lá, passa. E vou dar o meu melhor para aqueles irmãos que precisam da minha Ok. ajuda. É isso. Ok. Obrigada. Deus te abençoe. Eu vou chamar outra pessoa que está quietinha ali, bem quietinha. Lúcia. Venha, minha filha. Aproveite a oportunidade de você colocar para fora o que você está sentindo. Como é que você se acha dentro do movimento espírita, como espírita na sociedade? Qual é o teu papel? Primeiramente, eu não me acho espírita ainda. Eu, espírita verdadeiro, é aquele que professa tudo que o espiritismo nos ensina. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas tem uma coisinha simples que eu procuro me policiar sempre. Eu gosto da simplicidade. Eu acho que você, no fato de você ser espírita, você não tem aquele teor de conhecimento, então você não pode dizer que ainda é espírita. Eu prefiro ser simples mesmo. Obrigada, Lúcia. Eneida, por favor. Venha-se embora, menina. Menina, vocês têm medo de microfone, é? E tem medo de falar daquilo que está em você, para que os outros conheçam, vejam seus sentimentos. A gente não pode, né? Ainda agora, Júnior estava cantando a música. Vejo meus sentimentos, né? Né? Como é que fala aquela música? Minha sabedoria flui, pô, de uma fonte, né? Cadê? Vem mais para perto para tu sair ali. Ó. A pergunta é a mesma. O que você acha que você está exercendo esse papel hoje, como espírita, dentro, vamos dizer assim, de uma sociedade cheia de problemas? Olha, só aumentei um pouquinho. Pode dizer o que você acha. Qual é o teu papel como espírita? Não é uma posição assim muito confortável, não, mas a gente toma como exemplo o próprio Jesus, Kardec, Madre Teresa, Chico, por aí vai. Aí a gente olha para essas pessoas e vê que é possível. Não? Porque diante de tanta diversidade, da trajetória deles, pequenininhos, né, com tanta luta, e eles conseguiram transpor essas dificuldades dessa sociedade que machuca, que trava, que escanteia. Muito. E eles foram perseverantes e eles venceram, eles conseguiram. Então, quando a gente olha essa história de cada um deles, aí a gente sabe que é possível, e aí a gente respira, eu respiro, e vamos em frente, e a gente faz. Se está certo ou não, mas fiz e faço, e tento fazer o melhor. E assim, eu tenho comigo uma frase de alguém que eu vi algum dia, que diz assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não. E eu tomo para mim isso. E eu me vejo assim, tá? Desde casa, e muitas vezes, quando eu quero ser essa pessoa que tem que ser eu, aí eu me vejo cobrada, meu filho que diz, tá, e vai, aí na cara da vovozinha, só quer ser santo, divina em casa.
Não, tem, o certo é certo, o errado é errado. Não tem meio termo. Uhum. Acho que é por aí. É, por aí mesmo. Vá. Obrigada, viu? Eu confio. Lourdinha, não vai vir não, Lourdinha. Marlene, vocês tudo têm medo do microfone, hein? Tu também tem medo do microfone? Tu é novata na doutrina, né? Tem 2 aninhos, né? Vai aprendendo mais, depois tu me diz. Isso que é o teu papel. Então, vem. Hoje é diferente, viu, gente? Hoje é a abertura da prévia da jornada. A gente tem que fazer as coisas um pouco diferente em alguns momentos. Juntinho de mim aqui, chega, não tenha medo de mim, não. Ontem completou 2 anos. E No microfone. Tem que... Tá ligado? Deixa eu ver. Tá. ontem completou 2 anos que eu estou na casa da Chega, fala vovozinha. mais alto, você está falando para esse povo Aí, todo o que é que acontece? mais os espíritos que estão aqui. Aí, o que é que acontece? A primeira conversa, palestra que eu tive, Aqui. foi com a senhora, a senhora não, com a Amália Ramalho. É que ela me chamou de... Aí o que é que acontece? Eu sou uma eterna aprendiz. Uma eterna aprendiz. Para quê? Para, com humildade, iluminar vidas. Eu não quero brilhar, eu só quero iluminar. Continuar iluminando cada vez mais pessoas necessitadas de luz. Só isso. Orlando, tu quer dizer também? Vem aqui. Você é espírita há quantos anos? Eu te conheço há uns 30 anos. Ei, 55, né? Da jornada 55. 55. Qual é o teu papel enquanto espírita na sociedade? Qual é? Vá. É o tema da palestra. Bem, é o seguinte, 2 pontos, um em cima e outro embaixo, né? A questão é muito importante e nós nos sentimos translúcido, transparente para com Deus. Não adianta você vir aqui fazer isso, fazer aquilo, mas no dia a dia você tem que lhe encarar, você ser você, né? Porque você não tem que ser bonzinho para fulano ou cicrano. Você tem que ser bom para si. E o que você falar, você cumprir, né? Sem isso, você está jogando palavras ao vento, né? Estou certo ou estou errado? Você vai ser meu julgamento. Gente, isso foi só um jeito diferente da gente refletir o nosso papel na sociedade enquanto espíritas. Porque a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos um manancial, né? A doutrina dos espíritos, 5 livros básicos, já é muita coisa. Mas nós temos todos os outros escritos, principalmente os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, onde nós temos a oportunidade de ler e entender a mensagem de espíritos que estiveram aqui e que conseguiram evoluir um pouco mais do que a gente está hoje. E alguns estão no nosso nível, mas veja bem. Quando a gente fala de papel, o que é o papel? É o que eu exerço, é o que eu faço, é o que eu me disponho, né, enquanto espírita, a desenvolver. Claro que a primeira coisa que eu tenho que desenvolver é os meus potenciais, os potenciais da alma que Leon Diniz fala tanto, o querer, o poder, a vontade, né? Mas, para que eu exerça um papel na sociedade enquanto espírita, primeiro eu tenho que conhecer a doutrina dos espíritos. Não tem outra. Não, pelo menos o básico. Eu digo sempre assim, pelo menos o livro dos espíritos.
Porque o Evangelho de Jesus está lá no Novo Testamento. Mas o livro dos Espíritos, onde tem perguntas e respostas, que tira todas as nossas dúvidas. Foi como eu tirei as minhas dúvidas. Né? E depois que você faz isso, e a gente só faz isso através de quê? Do estudo. Estudo. Dentro das casas espíritas, mas também na nossa casa. Certo? Não é só naquele momento lá na casa espírita que eu vou para o estudo hoje. Aí aparece, ai meu Deus, mas eu tenho que ir para o estudo, como se fosse uma obrigação pesada. E não pode ser uma obrigação pesada. Tem que ser prazerosa. Porque a doutrina dos espíritos, quando a gente compreende a essência dela, do espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus, é algo prazeroso. Você sente que está tirando de você, realmente, o pessoal fala muito do homem velho, do homem novo. A gente realmente vai se transformar, mas a gente precisa querer se transformar. Olha o querer aí de Leondini. Querer se transformar e buscar as oportunidades, porque tem pessoas que dizem assim, não, quem sou eu? Eu sou tão pobrezinha. Eu sou uma pessoa, não tenho conhecimento nenhum. Quem sou eu para dar alguma coisa? Quem sou eu para ir dar um passe? Quem sou eu para ir doutrinar? Não sei. Quem é você? Você é um ser humano, filho de Deus, criado por ele enquanto espírito, está numa experiência, numa existência carnal, e tem muitos potenciais. Qual é o primeiro potencial? Essência divina do Criador que está em nós. Não é a doutrina dos Espíritos que diz isso, não. É Jesus. A doutrina dos Espíritos vem apenas confirmar, colaborar e ampliar mais esse conceito. Não é assim? Então, nós temos em nós essa essência divina que nós precisamos alimentar. Se nós não alimentamos, claro que essa essência, ela fica numa condição que a gente não tem coragem para nada mesmo. Fica apagada, é como a luz. Lembra da parábola das 10 virgens? Onde umas tinham as lamparinas e tinham o azeite. E tinha as outras que não tinham, só tinha a lamparina e esqueceram de comprar o azeite, de abastecer. Não é? Então, as pessoas, nós somos uma das virgens, né? Aí nós temos o quê? Nós temos, vou falar assim, bem, nós temos o Evangelho de Jesus, que é a lamparina, e nós temos a doutrina dos Espíritos, que é a lamparina mais moderna, diversificada, para a gente colocar esse óleo dela, né? Esse azeite dela. E aí, juntando os dois, quando perguntaram o que estavas fazendo na Terra durante a tua existência, o que fizeste? Nós sabemos que nós recebemos, aliás, nós escolhemos, a maioria que está aqui, poucas são as pessoas que não escolheram a sua trajetória reencarnatória dessa existência. Mas tem poucas só. A maioria escolheu. E aí, a gente precisa o quê? Se fortalecer. Quem dá esse fortalecimento? A nossa fé, mas a fé raciocinada, não a fé cega. Porque senão estava por aí, meio mundo de gente já tudo iluminado. As pessoas falam toda iluminação. O que é iluminação? É tirar as impurezas que nós mesmos colocamos em nós. E a gente vai tirar essas impurezas com o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, a nossa movimentação durante essa existência com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Não tem como. A doutrina espírita fala uma coisa que a gente precisa entender melhor. A gente fala muito, mas não faz.
Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E muitas vezes as pessoas não querem se instruir. Porque instruir-se não é só pegar um livro e ler. É você buscar mergulhar naquele livro. É vivenciar aquilo. Certo? Agora, o nosso papel, qual é? O principal papel nosso como espírita é nos prepararmos para sermos espíritas, que a gente ainda não é. A gente é o quê? Vamos dizer assim, figurinhas ainda de papel, como espíritas. A maioria abre a boca, eu sou espírita. Ou então usam palavras para dizer assim que eu sou tão pequena ainda estou caminhando, tudo bem. Mas isso não quer dizer que você não possa ser uma espírita. Agora, para entender mesmo o papel, eu vou dar um exemplo. O papel. Eu tenho a facilidade de me comunicar. Isso é meu. Eu vim assim. Mas será que eu vim assim por quê? Porque eu me preparei em outras existências. A gente não é espírito que surgiu agora, foi criado agora, não. Somos espíritos milenares. Mas muitas vezes fomos muito preguiçosos. Né? Eu me preparei, não sei em qual existência, ou em todas, né? E vim com a facilidade de comunicação. E vim com a facilidade de entender a doutrina dos espíritos, porque eu estudei ela lá no mundo espiritual. Eu só quero dizer agora, eu quero chegar a um raciocínio para todo mundo entender qual é o papel da gente. Certo? O que aconteceu? Eu estudei ali as obras básicas do livro da doutrina espírita, complementei, fui a fundo nas obras científicas, porque nós temos as obras científicas de pesquisadores fantásticos. Né? As obras de André Luiz, que é outro manancial que tira você da ignorância total do mundo espiritual. Aí fiz ciências das religiões. Fui para a universidade depois de 20 anos que eu estava afastada da universidade. 20 anos depois eu voltei para fazer serviço social. Por quê? Porque eu queria ampliar os meus conhecimentos. Ampliar as informações que eu ia receber. Mas não fiquei só de sala de aula, que aí é onde vem o porquê. Muita gente fez ciências das religiões na minha época, mas saíram do jeito que entraram. Por quê? Era só o que via na sala de aula e pronto. Eu ia pesquisar, eu ia buscar, eu perguntava, eu queria saber. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que vim já desperta para investigação. Investigar as coisas. Aquilo que eu não entendo, eu não fico perguntando a ninguém. Não, eu vou lá buscar. Onde é que tem? Principalmente hoje, gente. Quando eu fiz ciência da religião, eu era analfa-info. Foi a coordenadora do meu curso que me classificou assim. Por quê? Eu não mexia em computador, eu não sabia. Não sabia. Ela disse, se você continuar sem saber, vai perder muita coisa. Eu não cheguei em casa e quero um computador. Quero um computador. Para quê? Para eu pesquisar. Mas tem o do seu filho aí, do meu filho é dele. Eu quero um para mim. Porque se eu errar alguma coisa, eu não estou errando nada de ninguém, vai ser o meu. Então eu juntei tudo isso. Vamos chegar ao que eu estou querendo. Juntei tudo isso e fiquei sabendo, eu estava na Casa Fraterna quando eu fiquei sabendo que Pedro e aquele menino, esqueci o nome dele agora, tinha um programa nas Ondas do Consolador, na 104.9 FM de Cruz das Armas, tinha um programa lá eles, aí eu fiquei sabendo que eles estavam indo para Sanhoá, para a Rádio Sanhoá. Herculano. Aí, o que aconteceu?
Meus amigos, que eu não vejo, pega a oportunidade. Recebi a intuição. E eu fiquei, meu Deus, eu nem escuto o rádio. Nem escutar rádio eu escuto. Como é que eu vou botar um programa de rádio? Aí sim, por que não? E aí, para diminuir a história, eu coloquei no ar o programa Ponto de Equilíbrio. Estou no ar há 17 anos. Hein? O dia e a hora. Hoje eu estou na Tabajara, né? Faz desde 2011 que eu estou na Tabajara. Inclusive, Júnior vai lá, né? Cantar, né, Júnior? Um pouquinho para a gente. Agora nós estamos no sábado, na rádio FM, 105.FM. Veja, eu comecei numa rádio comunitária, depois eu recebi o convite para ir para a rádio Tabajara, que era a AM, e agora eu estou na FM. É o único programa espírita que é de FM. Não estou me gabando, não. Eu estou falando uma trajetória, para que a gente entenda, certo? Então, qual é o meu papel hoje na sociedade? Quem me diz? Divulgadora da doutrina dos espíritos sem nenhuma coisa. Lúcia falou de simplicidade. Regina falou também. De uma forma que todos entendam. Porque a doutrina dos espíritos é para todos. Não é só para estar dentro da casa espírita, não. É para ir para fora. Vocês não imaginam quantas pessoas... Hoje em dia, não, eu não abro. Eu não posso, eu tenho pouco tempo. Eu não tenho nem 30 minutos hoje na 105, que é uma FM, mas tem uma abrangência bem maior do que a FM. Foi feita uma pesquisa pela própria rádio para saber a audiência do programa. 2.400 e poucos ouvintes por minuto. Onde é que a gente alcança isso dentro de uma casa espírita? Nem num congresso se alcança isso. E quem são essas pessoas? Pessoas que escutam rádio. O rádio ainda é o melhor meio de comunicação. Você quiser falar algo que as pessoas lhe escutam, vá para o rádio. Certo? Então, hoje eu fui uma divulgadora da doutrina espírita na casa espírita. Desde 93, lá na União Espírita Deus, Amor e Caridade. Hoje eu divulgo na União, divulgo no Humberto, estou divulgando aqui, não estou? Mas estou falando mais para a espírita aqui. Então, o meu papel é de divulgadora da doutrina espírita. Este é o papel que eu me sinto. É a minha responsabilidade. E eu vou mostrar a vocês como. Estou falando isso como uma forma de incentivo a todos. Me acordei 3:10 da manhã. Por quê? Senti uma pontada horrorosa. E essa pontada ficou latejando. Eu tenho problemas de dores nessa área aqui todinha. Cãibra, o que você pensar de dor? E aí, voltei para a minha rede, que eu durmo na rede, e fiquei, Senhor, será que eu vou conseguir apresentar o programa e depois ainda fazer a palestra no A Luz no Caminho? E algo dentro de mim dizendo para mim, vai sim, vai sim, se deite. Não consegui dormir, fiquei só com o olho fechado e 7 horas eu estava em pé. Digo, vou lá. Vou sentir muito sono durante o dia. Não senti ainda, viu, gente? Graças a Deus. Então é assim, gente. Esse é o meu papel. Eu exerço também um papel primordial, que é falar a verdade. E muita gente não gosta. Muita gente vê isso em mim como um defeito. Mas quando eu falar a verdade para você, chegar para você e dizer, olha, eu vou te falar um negócio, não fique com raiva. Eu estou falando aquilo para o seu bem, né, Regina? A Regina deve ter ficado com raiva de mim há uns 15 dias atrás. Mas a questão é o seguinte,
Olha, como eu sei que a coisa é boa e que aquilo é ruim, hoje eu estou falei 2 programas de hoje sobre o bem e o mal. E a gente não sabe o que é bem e mal. A gente não sabe ainda. Às vezes a gente está achando que está fazendo o bem. Né? Vamos dizer, eu estou fazendo o bem porque eu estou ali. Fazer o bem sem olhar quem. Sim. Mas vamos ver quem é o quem. Né? Se você vai fazer algo que realmente vai beneficiar a pessoa ou vai prejudicar. Porque às vezes a gente, naquele afã de ajudar, porque a gente tem que fazer caridade, a gente tem que ser caridoso. Muitas vezes a gente tem ações que não é caridade. É caridade o quê? É vamos dizer assim, é você estender a sua vaidade. Que hora é? Oi? Então, pronto, eu também já concluí, né? Que eu dei o exemplo final. Então, hein? É 4, é? Então, veja bem, é estender isso. Né? Eneida falou que aprendeu que não foi comigo não, viu, gente? Porque muitas vezes pode achar que ela é minha discípula, mas não é. Eu não tenho discípulos. Eu tenho pessoas que eu tentei esclarecer. Esclarecer. Né? Não é tornar pessoas discípulas, não. Esclarecer uma coisa. Assim eu vou ter 2.400 e pouco discípulos, porque eu estou esclarecendo, né, através do rádio. Mas não é isso. Ela disse, seja o seu sim, sim, não, não. Quem disse isso? Foi a Mayra? Não, eu repeti. Eu fui o quê? O eco das palavras de Jesus. Seja seu falar, sim, sim, não, não. Por quê? Seja autêntico. Seja sincero. Seja leal. Seja amigo. Porque amigo não é o que passa a mão na tua cabeça quando você erra, não. Não. Amigo é aquele que dá o ombro para você chorar quando você desperta. Certo? Amigo é aquele que chega e faz, Eliane, vem cá. Mulher, tu pisou na bola ali. Não é para você agir daquele jeito, não. Mas não é só para dizer, não é você agir daquele jeito, não. É falar como a gente estivesse falando e ensinando a uma criança o que é certo e o que é errado. Você não pode estar com esse tipo de comportamento, de palavra, por isso, porque vai ocasionar isso. O resultado vai ser esse. Por que que eu sei? Porque eu estudei, avancei, ou já passei pela situação. Porque o aprendizado maior é quando a gente passa pelo aprendizado, a gente vivencia. Então, você tem que colocar-se nesse papel de espírita na sociedade, vivenciando o evangelho de Jesus, mas não com preguiça. Ai, coitadinho. Não, não é coitadinho. É um espírito em processo evolutivo, com defeitos, com imperfeições, como eu também sou. E se eu já conseguir adquirir um pouquinho mais, uma coisinha, o que é que Jesus recomenda no evangelho dele? O que sabe mais, ensina ao que sabe menos. O forte ampara o fraco. O forte, aquela pessoa corajosa, destemida, que é determinada, que não vai fazer o quê? Vai dar o ouvido, o braço, o ombro a quem está passando por fragilidades. Porque nós somos frágeis. Eu sou frágil? Sou. Mas eu tenho certeza que tem pessoas mais frágeis do que eu. Então eu tenho que me dispor a fazer isso. No momento em que eu me disponho a fazer algo por alguém, dentro da casa espírita, fora dela, principalmente fora dela, porque ser espírita dentro da casa espírita é fácil demais, né? É o que mais eu vejo. Todo mundo santo, todo mundo entendeu? Quando sai lá fora, que dá uma topada, eu não digo nem que ninguém fez nada, não. Dá uma topada, eita, pedra da molinga, sua cachorra da molecha, não sei o que, arrancar a cabeça do meu dedo. E se for uma pessoa que esbarrar, você tá cega, tá sua infeliz das costas ocas. Não é assim que diz?
Então você está o quê? Você está sendo espírita, na casa espírita? Tá não, minha filha. Porque se você realmente é espírita, você é na casa espírita, na sua casa, aonde você estiver. Aonde você estiver. Eu gosto de dançar. E nunca tive mais a oportunidade de dançar. Eu dancei quando era jovem, novinha. Porque meu marido não sabia dançar e como ele não sabia, então não me levava. Porque a gente é assim, a gente não gosta. Ele não gostava de cebola, eu não comprava cebola. Hoje eu compro cebola só. Eu gosto de cebola. Então, veja bem. Eu chamei uma pessoa, dá para eu tempo. Chamei uma pessoa que é evangélica. Para ir comigo, me fazendo companhia. Lá para o Shopping Pirâmide, já me conhece. O Shopping Pirâmide tem um evento lá, sexta e sábado, viu, Márcia Letícia? Vamos lá, né? Sexta e sábado é um cantor, certo? Um cantor, ele canta todo tipo de música. E com playback, não é banda, não. Eu acho que tu conhece. Como é o nome dele, meu Deus? Esqueci já. Hein? Como é o nome, Muniz? Aí o que aconteceu? Eu chamei ela é evangélica. Ela olhou para mim e disse: vou dar mulher. Minha vida é para Deus, para Jesus. Eu disse: o que é que tem tu a dançar, mulher? Jesus dançava. Jesus cantava. Jesus comia. Do mesmo jeito que ele orava. Mas, não. Tudo bem, eu respeito. Agora, eu sou espírita, praticante. Realmente eu vivencio o Evangelho de Jesus e não acho nada demais eu ir lá, dançar, conhecer pessoas maravilhosas, certo? Não tem nada demais, não é um local de tocar na boquinha da garrafa. Não é. Não é local onde tem, vamos dizer, as pessoas vão para lá para beber. Não, é um local só de dançar. E é muito bom. Vai as coroas todinhas. Viúva, desquitada, solteirona, tudo. Dançar solto. Ninguém dança agarradinho, só os casais mesmo, casais velhos, idosos, sabe? Então, é um local sadio. Mas muita gente, como ela, tem muito espírita também, assim. Que eu vou falar, está dentro de uma passagem do Evangelho de Jesus, quando ele diz: se teus olhos forem bons, tudo em ti é luz. Se teus olhos forem maus, tudo em ti é treva. O que é que ele quis dizer com isso? São nossos sentimentos de maldade, de maledicência, né? Que vê as coisas ruins. Tu estava num negócio, essa semana de dança, de negócio, de ginástica. Não é bom? É maravilhoso, é coisa simples. Então, você pode ser espírita e frequentar determinados ambientes. Agora, sabe o que é ruim? Frequentar determinados ambientes deteriorados, que são, vamos dizer, cheios de energia deletéria, porque as pessoas estão ali para dar vazão aos seus vícios materiais e vícios espirituais. E você está vendo com esses olhos. Você é má. Você quer saber se você é realmente espírita? Veja como é que você está olhando para o outro. Como é que você está olhando para o comportamento do outro. Se você está olhando para poder, vamos dizer, se ele está fazendo uma coisa errada, que é contra o Evangelho de Jesus, ou seja, contra as leis divinas, você não fazer. Mas se aquilo não está contra as leis divinas, alegria, gente, não é nada contra a lei divina. Vocês acham? Alegria, desde que essa alegria não seja provocada por drogas, por bebidas, esse negócio. Mas uma alegria espontânea, de você se sentir bem ali. Você está com amigos, pessoas conhecidas. Então, eu posso ser uma espírita no meio de pessoas não espíritas. E posso me comportar como espírita. Por quê? Porque são os meus sentimentos, as minhas ações, o meu olhar
tudo isso que vai dizer que eu sou espírita, certo? Não é a roupa que eu visto, não é o batom que eu boto. Eu não uso muito batom, não. Eu tive que fazer um procedimento porque eu detesto batom. Mas precisei usar, porque eu fazendo live, eu me vi nas lives, parecia Gasparzinho, cabelo branco, sobrancelha branca, toda branca. Então é assim, gente, a vida é para ser vivida. Quando a gente fala a vida é para ser vivida como ela é, pelas oportunidades que nos surgem, certo? Se eu faço algo errado, se eu machuco o meu irmão, se eu firo o meu irmão, se eu julgo o meu irmão, se eu faço parte de algo que alguém saiu prejudicado, reconheça o seu erro. Reconheça. Porque enquanto você não reconhecer, você não vai se transformar. Enquanto você não reconhecer que errou e ir lá para o seu irmão fazer o quê? Pedir desculpa. Se desculpar, dizer, gente, olha, fulano, eu agi daquela forma naquele dia porque eu não quis me expor. Aí eu vou dizer, mas a gente precisa se expor. Porque é a exposição da gente com relação a determinadas coisas que a gente vai aprender. Hoje eu estava falando que as pessoas não fazem muito bem por medo. Medo de se expor. Ah, não, mas eu sou, vamos dizer, na vovozinha, eu sou da diretoria. Sim, é da diretoria. Então você tem que dar o bom exemplo. É a partir de você que você tem que se comportar, porque está todo mundo de olho em você. Não é assim? Ou não, Eliane? Não é? Está todo mundo de olho em Eliane, que ela é a coordenadora da Jornada da Espírito. Então, gente, o nosso papel, por menorzinho que seja, eu falei do meu papel porque eu quis mostrar para vocês. Muita gente falou daqui de comportamento, de ação assim, divagou um pouco do principal. Por isso que eu dei o exemplo que eu sou. Né? O que eu sou, não, eu estou. E olha só, eu estou como divulgadora da doutrina dos espíritos. Na próxima reencarnação, não sei se eu venho como divulgadora. Talvez eu venha numa situação totalmente diferente. Não é? Então, vamos pensar, vamos refletir, não é? Não vamos perder a oportunidade de ajudar a ninguém. Ajude cego, aleijado, branco, preto, espírita, católico, evangélico, aonde você estiver presente, que você seja um instrumento da bondade de Deus. Certo? Mas se prepare para isso. Se você tem dúvidas, busque alguém que possa lhe esclarecer. Porque senão você vai ficar indo e vindo, e vai chegar a hora que você não vai ter mais oportunidade. Certo? Então, que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que a gente possa ser feliz. A Terra diz, a felicidade não é desse mundo. Não é a felicidade plena, mas nós temos momentos maravilhosos nesse mundo. Ok? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Amém.